Amém, igreja? Amém? A paz do Rei? Amém. Sem mais demora, abrimos a nossa Bíblia em Atos. Atos capítulo 3, versículo 1. Aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Amanaias, Pai. Aleluia. Atos capítulo 1. Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, à hora nona. Queria falar um pouquinho antes de entrar na palavra, falar um pouquinho daquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, sobre o livro de Atos. Eu estava lendo o livro de Atos e o livro de Atos do primeiro capítulo, ali fala da ascensão de Jesus, fala do momento em que ele foi crucificado, do momento da ressurreição de Cristo e do momento em que ele passou aqui na terra, depois que ele ressuscitou. Ele ficou mais 40 dias aqui na terra ensinando os discípulos, e eu sempre digo que nesse tempo, nesses 40 dias que ele ficou aqui na terra ainda, ele ficou dando um discipulado aos seus discípulos, ele ficou dando uma pincelada e dizendo assim: tudo aquilo que eu vos ensinei nesses 3 anos, agora é momento de vocês colocar em prática. Tudo aquilo que eu ensinei para vocês nesse tempo que eu caminhei ao lado de vocês, agora chegou o tempo de vocês colocarem em prática. E se nós continuamos lendo Atos, no capítulo 1 fala isso. No mesmo capítulo 1, se nós olhamos ali, no capítulo 2, deixa eu só olhar aqui. No mesmo capítulo... No capítulo 2, nós já vimos que ali tem a descida do Espírito Santo. No momento em que Jesus estava com os seus discípulos, ele está dando as últimas instruções, ele está falando com eles, dando as últimas instruções, porque depois ele não ia ver mais os seus discípulos. Então ali eu imagino, como eu digo, ele dando uma bela de uma pincelada em tudo que ele tinha ensinado, em tudo que ele tinha falado aos seus discípulos naqueles 3 anos. Mas ele diz aos seus discípulos que ele iria, mas ele deixaria o seu Consolador. E no capítulo 2 a gente vê a descida do Espírito Santo. Ali naquele momento, ele diz que o Espírito Santo de Deus, ele ia descer. E aqueles que era para eles ficarem juntos, para que eles ficarem juntos em Jerusalém. Porque o Senhor enviaria dos céus um Consolador. Algo que estaria com eles o tempo todo. Ele não poderia estar, mas ele mandaria o nosso Consolador, que é o Espírito Santo. E o Paulo começou essa noite dizendo que sem o poder de Deus, sem a graça do Senhor, sem a presença do Senhor, nós não somos nada. Querido, sem a presença do Senhor, sem o poder de Deus sobre a nossa vida, sem a graça do Senhor sobre as nossas vidas, nós não somos nada. Nós podemos decorar a Bíblia de cor e salteado, mas nós não fazemos nada se nós não estivermos abaixo da graça do Senhor, se nós não estivermos cheios da presença do Senhor. E era isso que o Senhor queria que os seus discípulos tivessem. Ele disse: eu vos ensinei como fazer na prática, eu vos ensinei como vocês devem fazer. Porém, agora é chegado o momento que através do poder do Espírito Santo, que estará na vida de vocês, vocês vão operar milagres e maravilhas. E lá em Marcos 16 fala que os sinais seguiriam os seus discípulos, que os sinais seguiriam aqueles que criam. E entrando ali na palavra, e no mesmo capítulo 2, mesmo capítulo 2, ali Pedro faz um discurso, e na primeira pregação que ele faz depois da ascensão de Cristo, mais de 3.000 pessoas se convertem. Mais de 3.000 pessoas. Por quê, Marli? Como que um pescador, um cara que não tinha estudo, que com certeza não sabia a Bíblia de cor e salteado, mas ele tinha a presença de Deus. Ele tinha a presença de Jesus. Ele não só tinha caminhado ao lado de Jesus, mas como ele tinha aprendido que sem a presença de Jesus, sem o poder do Espírito Santo sobre a vida dele, ele não era nada. E nessa pregação, mais de 3.000 pessoas se convertem. Mas nós vamos mais à frente, nós vamos ali para o capítulo 3, que ali
digamos que seja o primeiro que está escrito na Bíblia, o primeiro milagre feito depois da ascensão de Jesus. E se nós lemos no capítulo 3, versículo 1, diz: e Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a hora nona, ou seja, às 3 horas da tarde, Paulo e João juntos. Jesus tinha ensinado que eles tinham que caminhar unidos. O Senhor está começando a falar nessa noite que nós, como trabalhadores da casa, como obreiros dessa casa, nós temos que trabalhar unidos. Nós temos que estar em união. A oração, eles oravam juntos, eles tinham fé e eles caminhavam juntos. E ali diz que Pedro e João, amor, compaixão, mas ele precisava de alguém do lado dele que tivesse ousadia, que fosse ousado. E quando nós temos a presença do Espírito Santo, quando nós estamos na presença do Espírito Santo, o Senhor nos dá ousadia, o Senhor nos dá intrepidez, o Senhor nos dá coragem. Porque antes de eu subir aqui, eu estava tremendo e eu estou tremendo ainda, porque é um compromisso muito grande. É um compromisso muito grande. Eu cheguei e disse: Paulinho, eu estou tremendo. Porque o culto de quarta-feira é assim. Culto de quarta-feira, ele fala primeiramente conosco. Ele fala primeiramente conosco e depois ele fala com a igreja. E o Senhor começou falando aqui comigo desde o primeiro versículo. Pedro e João subiam junto ao templo. Aqui o Senhor está falando de união. Aqui o Senhor está dizendo que nós, unidos, o Senhor ordena a bênção. É através da união dos discípulos, é através de nós caminharmos juntos, de nós orarmos juntos, de nós olharmos com a mesma direção, de nós termos a mesma visão. É que o Senhor vai ordenar a bênção para as nossas vidas. É que o Senhor vai ordenar a bênção para a nossa igreja, para a nossa casa. E se nós continuamos: e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo. E aqui me chamou a atenção. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo. Desde o ventre da sua mãe. Não diz aqui nesse texto, mas em outro texto diz que esse homem já tinha 40 anos. Então há 40 anos ele era coxo. O que é um homem coxo? É um homem que anda trampicando, ele não consegue firmar os seus pés nos seus tornozelos. Ou seja, ele não consegue caminhar, ele não consegue andar. E este homem era assim há 40 anos. E todos os dias, se nós olhamos aqui, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe, ou seja, desde antes dele nascer, ele já era assim. O qual todos os dias punham à porta do templo. Então todos os dias, querido, alguém ia na sua casa, buscava ele, trazia ele e o colocava na porta do templo. Alguém se preocupava em ir lá, não sei se com uma maca ou com uma carroça, não sei como eles iam buscá-lo. Mas todos os dias iam buscá-lo e colocavam na porta do templo. E diz a palavra: por que na porta do templo? Então por que não colocavam dentro do templo? Porque se nós lemos lá em Levíticos, naquela época a lei que existia, os coxos de nascença, os cegos de nascença, os surdos de nascença, ou seja, aqueles que nasceram com um defeito de fabricação, não podiam entrar no templo. Por isso este homem estava do lado de fora. Mas todos os dias ele estava lá. Agora se você me pergunta o que ele estava fazendo lá. Pedro e João estavam indo para orar. Pedro e João estavam indo lá com certeza para agradecer. Pedro e João estavam indo lá para ficar mais perto do Senhor. Mas aquele coxo, o que ele estava fazendo? O qual todos os dias punham na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Todos os dias colocavam aquele homem lá, sentado na porta do templo. E ali ele ficava, sentadinho, pedindo esmola. E eu fiquei imaginando essa cena todos os dias. Era todos os dias. Aqui não diz que era uma semana, que era 2 semanas, não. Aqui diz que era todos os dias. E eu fiquei imaginando da quanto tempo este homem estava lá. Desde os seus 16, 18 anos. E o Senhor te pergunta nessa noite: há quanto tempo você tem chegado somente até a porta do templo? Há quanto tempo você tem chegado somente até a porta do templo? Porque aquele homem, ele era impossibilitado de entrar. Ele não podia entrar porque a lei não deixava. Mas nós temos pernas. Nós temos saúde. Eu não estou falando de ficar lá fora. Eu estou falando de muitas pessoas que muitas vezes nós entramos dentro do templo, mas a nossa mente está lá fora. O nosso coração está lá fora. E nós estamos aqui simplesmente por estar.
simplesmente para marcar presença. E o Senhor nos chama a atenção nessa noite. O Senhor fala nessa noite que é tempo de sair da porta do templo. É tempo de se levantar e sair da porta do templo. E se nós podemos dar um título para essa pregação nessa noite: o teu tempo de mendigar acabou. Você crê nisso? Porque este homem de 40 anos, ele estava lá mendigando, pedindo esmola. Ele estava na porta daquele templo todos os dias, todas as pessoas que passavam. Por que na porta do templo? Porque quando as pessoas vêm ao templo, vêm à igreja, geralmente elas estão com o coração mais mole. E ou na entrada ou na saída elas conseguiam dar alguma coisa. E este homem estava lá, e todos os dias ele nem levantava a cabeça. Ele estava ali pedindo esmola. Ele estava ali que ele só colocava a sua mãozinha e as pessoas jogavam uma moeda. As pessoas jogavam algum dinheiro, alguma coisa para ele. E ninguém olhava para ele. Mas o Senhor te diz nessa noite que o Senhor te enxerga. Que o Senhor te enxerga. Ao qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E este homem, ele ficava ali, e eu fiquei imaginando este homem há tanto tempo ali, sentado naquele lugar, olhando as pessoas passarem, olhando as crianças brincarem, e ele não podia fazer nada. Ele não podia fazer nada porque ele estava impossibilitado de caminhar, impossibilitado de correr, impossibilitado de fazer qualquer coisa. Mas ele estava ali. E de repente naquele dia, de repente como você chegou aqui hoje, de repente você chegou aqui e você disse assim: hoje não é somente mais um culto. Hoje Deus vai mudar a minha história. Hoje de repente você chegou aqui sem esperança. Ou de repente você chegou aqui dizendo: o meu coração está com uma expectativa tão grande, que eu cheguei aqui caído, mas eu vou sair daqui pulando. Que eu cheguei aqui cansado, mas eu vou sair daqui fortalecido. Eu cheguei aqui desanimado, mas eu vou sair daqui animado, porque o meu Deus, Ele está neste lugar. O meu Deus está neste lugar, queridos. E este homem, ele ficava naquela porta olhando as pessoas passarem, olhando as pessoas entrarem, e pedindo uma esmola para um, uma esmola para outro. E o Senhor não quer nos dar esmola nessa noite. Ou melhor, o Senhor não quer nos dar esmola. O Senhor não nos dá esmola, porque Ele é o dono da prata e do ouro. O Senhor é aquele que é o dono da prata e do ouro. E Ele nos trouxe aqui nessa noite para dizer que aquilo que os nossos olhos não viram, aquilo que não desceu ao coração do homem, aquilo é o que o Senhor tem preparado para mim e para você. É isso que o Senhor tem preparado para mim e para você. Então, chega de mendigar, chega de ficar na porta do templo pedindo esmola. De repente você diz assim: mas eu não fico na porta do templo pedindo esmola. De repente você seja aquele que fica: ora por mim porque eu não estou bem. Há quanto tempo você está na porta do templo dizendo: eu estou com dor nisso, eu estou com aquilo, eu estou com aquele problema. Sempre as mesmas coisas, sempre com o mesmo problema, sempre com as mesmas coisas, e tu não vê a tua vida mudar. Tu vê as pessoas andarem, tu vê as pessoas caminharem, tu vê as pessoas avançarem, e a tua vida continua a mesma, estagnada. A tua vida continua estagnada. Por quê? De repente hoje você entrou aqui e você diz assim: a minha vida está assim, a minha vida está parada, a minha vida está estagnada. Eu estou na porta do templo porque eu não consigo entrar, eu não posso entrar. E nós vemos aqui que, ao qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Mas tem aquele dia que o Senhor envia um anjo. Tem aquele dia que você levanta de manhã e você diz assim: hoje vai ser só mais um dia. Mas tem aquele dia que você levanta de manhã e você diz assim: hoje é o dia da minha vitória, hoje é o dia da minha cura, hoje é o dia estabelecido da minha vitória, hoje é o dia que a bênção vai chegar na minha casa. Eu não estou aqui pregando prosperidade, não. Eu estou falando de Jesus. Eu estou falando de quando Jesus toca na nossa vida, de quando Jesus passa pela nossa vida, a transformação, a cura, a vida. Onde Jesus passa, tem que haver vida.
Onde Jesus passa, tem que haver vida, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E você fica imaginando quantas pessoas passavam por aquele homem todos os dias e jogavam uma moeda, simplesmente jogavam uma moeda. Mas ninguém era capaz de chegar a Paulinho e dizer assim, ó: ei, eu conheço um Jesus que pode te livrar, eu conheço um Jesus que pode te salvar, eu conheço um Jesus que pode te levantar dessa sua miséria. Quantas pessoas estão ao nosso lado, que estão atrofiados? Quantas pessoas que estão ao nosso lado, que estão mancando, que estão moribundos, que estão doentes? E nós estamos simplesmente jogando uma moedinha. O Senhor disse, no capítulo 2, no capítulo 1 de Atos, que nós seríamos cheios do Espírito Santo. Que nós seríamos cheios do Espírito Santo se assim nós o buscássemos. E o Senhor, Ele vai usar aquele que neste tempo buscar Ele com todo o seu coração. Ele vai se encher com o seu Espírito. E Ele vai usar, assim como Ele usou Pedro e João naquele dia. E aquele homem, com certeza, ele levantou de manhã e ele disse: mais um dia. Mais um dia que eu vou para o templo daquela igreja e as pessoas vão me dar algumas moedinhas e nada vai mudar na minha vida. De repente você entrou aqui neste lugar hoje e a sua vida está assim. E você diz assim, ó: não adianta, nada vai mudar, pastora Nazaré. Tanto eu nasci assim, a minha vida é assim, eu nasci para sofrer mesmo. Não, o Senhor te diz que nessa noite Ele vai te estender a mão. Que nessa noite Ele vai te levantar dessa miséria que você está vivendo. Que nessa noite Ele vai te levantar, Ele vai te tirar desse desânimo que você está vivendo. Essa noite Ele vai te levantar da onde você está. E Pedro e João, o qual vendo Pedro e João que ia entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Era o dia da sua vitória, porque ele não sabia que ele estava pedindo uma esmola, mas aquilo que Deus tem para nós é muito maior, é muito melhor do que aquilo que nós possamos imaginar. E naquele momento, ele pensou que aqueles dois eram somente mais duas pessoas que estavam vindo, que iam dar uma moedinha, que iam dar alguma coisa para ele. Não, queridos. Hoje é o dia da tua vitória. Olhe para aquele que está do seu lado. Mas fala com fé. Fala com fé. Porque nós estamos numa noite de fé. Numa noite de vitória. Numa noite de cura, de libertação. Mas nós precisamos ter fé. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos crer. Porque o mesmo Jesus que curou este daqui, Ele está aqui neste lugar. O mesmo Jesus que caminhava com aqueles discípulos, Ele está aqui neste lugar. Não mudou nada, querido. Não mudou nada. Aquilo que muda é a nossa fé. Aquilo que muda somos nós. Aquilo que muda é o tamanho da nossa fé. E Pedro e João, cheios de compaixão, cheios de amor e principalmente cheios da presença do Senhor. Cheios da presença de Deus. E o Senhor me falava nessa tarde: fala lá para os obreiros, Marli, fala lá para os obreiros, fala para os trabalhadores daquela casa, que é assim que eu quero eles, cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus, cheio de oração, cheio de vida. Porque se você assim tiver, você vai olhar para o lado, nego, e a pessoa que estiver do seu lado, ele vai ser curado. Você vai olhar para o lado, olha para o lado, com fé. E a pessoa que estiver do seu lado, ele vai se levantar. A pessoa vai ser curada. A pessoa que está desanimada, ele vai se levantar. Nós temos que ser assim. Nós temos que ser cheios de Deus. E hoje à tarde no meu quarto eu dizia assim: Senhor, eu quero essa unção. Eu quero, Senhor. Eu quero ser cheia da Tua presença. Eu quero Te buscar cada dia mais, porque eu quero, Senhor. Porque é muito fácil, querido, nós dizer que nós queremos a unção de Pedro. Nós queremos que onde nós passamos a nossa sombra vai curar. Mas nós temos que buscar como Pedro buscava. Era 3 horas da tarde e Pedro estava indo para o templo. Ele não tinha tempo, ele não tinha hora, ele não tinha dia para buscar a presença do Senhor. Nós queremos fazer as coisas sem buscar a presença do Senhor, e assim não funciona. E naquele momento aquele homem disse assim, ele pediu uma esmolinha, ele fez como ele fazia com todo mundo. E eu fiquei imaginando ele ali com a mãozinha estendida, sentado. Com certeza ele nem olhava, ele nem levantava a cabeça de vergonha, ou mais de tão acostumado com aquela vida que ele estava.
Quem é que vai se importar com a minha situação? Todos chegam aqui e somente jogam uma moeda. Ninguém vai se importar, Michele, com a minha situação. Mas o Senhor te diz nessa noite que Ele se importa, Andressa, com a tua situação. Ele se importa com a tua situação. Ele se importa com o problema que tu está passando. Ele se importa com a tua causa. Ele se importa. Ele se importa. Ele tinha subido, mas Ele tinha deixado os seus discípulos. Ele tinha subido, mas Ele tinha deixado os seus discípulos cheios de Deus, cheios da presença de Deus, cheios da presença do Espírito Santo, que quando eles chegaram ali, eles quiseram entrar no templo. Opa, tem algo para nós fazermos aqui. Porque onde os discípulos do Senhor passassem, onde eles passassem, eles fariam a diferença. Onde eles passassem, eles fariam a diferença. Eu dizia: Deus, eu quero ser assim, Pai. Eu quero ser assim. Eu quero ser essa mulher de Deus, que onde eu passar, as pessoas vão dizer: toca, toca, porque eu quero ser curada. Porque a palavra de Deus diz lá em Marcos 16, 17, diz assim, que nós tocarmos a nossa mão, as pessoas serão curadas. Nós não estamos usando a autoridade que o Senhor nos deixou. Nós não estamos usando o cajado que o Senhor nos deixou. Nós não estamos usando. Porque, como eu disse antes, se nós usarmos verdadeiramente Elias, nós vamos olhar para a pessoa e a pessoa vai ser curada. Porque eu estudava e o Senhor me falava assim: por que hoje não está mais acontecendo tantos milagres como acontecia naquela vez? Jesus não mudou, Deus não mudou, a palavra não mudou. O que mudou? Nós mudamos. A nossa fé mudou. Nós somos muito materialistas. Nós somos muito naturais. Nós somos naturais demais, queridos. Queremos as coisas espirituais e somos naturais demais. Mas Pedro e João não. Pedro e João, naquele momento, eles estavam tão cheios do Espírito Santo, Michele. Tão cheios do Espírito Santo, que no momento em que aquele homem estava ali, com a mãozinha levantada, com a cabecinha baixa, a primeira coisa que Pedro diz assim, ó. E Pedro com o João, fitando os olhos nele. O Senhor está te olhando nessa noite. O Senhor está te olhando nessa noite. Os olhos do Senhor estão sobre você nessa noite. Os olhos do Senhor estão sobre a tua causa nessa noite. Os olhos do Senhor, eles estão sobre a tua casa nessa noite. Independente, como disse a pastora nessa noite aqui, independente daquilo que você esteja passando, os olhos do Senhor estão fitados em você. Os olhos do Senhor estão fitados na sua causa. Os olhos do Senhor estão fitados em você. E de repente você diga assim: mas eu sou tão insignificante. Eu não conheço nada da palavra. Eu nem trabalho na igreja, eu não sou ninguém. Não! Jesus te olha do mesmo jeito. Jesus me ama e Ele te ama. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não quer saber a marca da roupa que você está usando. Jesus não quer saber se você está andando de carro importado ou de bicicleta. Aramachuri canta labassuri manaias. Alaramanaias. E disse, Pedro com João fitando os olhos nele, disse, olha o que Pedro diz. Olha para nós. Pedro muito ousado. Ele disse assim pro coxo, para aquele mendigo: ei, levanta a tua cabeça. O Senhor está dizendo para você nessa noite: levanta a tua cabeça. Levanta os teus olhos e olha para mim. Não olha para mim, Marli, mas olha para a presença de Deus. Olha para a presença de Deus que está sobre as nossas vidas. Olha para a presença de Deus que resplandece sobre as nossas vidas. E Pedro disse assim: ei, olha para nós. Levanta os teus olhos, Rosana, e olha para nós. Olha para nós. Por que que Pedro fez isso? Aramanaias. Aleluia. Saramachuri canta labassuri manaias. E no momento em que aquele homem, por que que Pedro disse olha para nós? Porque no momento em que aquele homem olhasse para ele, no momento em que aquele homem olhasse no fundo dos olhos dele, Leontina, o que que ele ia ver? O que que ele ia ver? O que que aquele homem ia ver no fundo dos olhos daquele homem? Se aquele homem estava cheio da presença de Deus.
ele ia ver a presença de Deus, ele ia ver Jesus, ele ia ver a presença do Senhor naquele lugar, ele ia ver, ei, chegou alguém que pode mudar a minha história, chegou alguém que pode mudar a minha vida. Arashuri canta labassuri manaias. E naquele momento, ele diz, olha para nós. E ele rapidamente, ele levantou seus olhos, Paulo. E ele olhou para Pedro, e ele olhou para João. E com certeza naquele momento ele disse, opa, se ele mandou eu olhar para eles, ele vai me dar uma nota maior, ele vai me dar algo mais valioso, ele vai me dar uma nota ainda melhor, então eu vou olhar rapidamente. Naquele momento ele olhou, e ele olhou no mais profundo, eu fiquei imaginando, ele olhando no fundo dos olhos, pastora de Pedro, no fundo dos olhos de João, e vendo Jesus de Nazaré na vida deles, vendo a presença do Senhor na vida deles, e ele olhando, ali ele encontrou a esperança, ali ele encontrou vida, ali ele disse, eu encontrei, hoje é o dia da minha vitória, hoje é o dia da minha vitória, hoje é o dia que a bênção chegou na minha casa. Eu não sei há quanto tempo, querido, você está na porta do templo, esperando a bênção chegar. Eu não sei há quanto tempo você está na porta do templo, mendigando uma oração, mendigando algo para o Senhor. O Senhor tem muito mais para te dar. O Senhor não tem meia bênção para te dar, não. O Senhor quer abrir as janelas dos céus e derramar sobre a tua vida bênção sem medida. O Senhor tem isso para os seus filhos. Nós somos herdeiros. Quem aqui é filho de Deus? Então você é herdeiro de Deus. E para os herdeiros do Senhor, Ele tem o melhor. E não é esmola, Nina. Não é pouquinho. Não é qualquer coisinha, Michele. Muitas vezes nós ficamos ali, pedindo coisinhas mínimas. Deixando de servir ao Senhor por coisinhas pequeninhas. Deixando de entrar no templo por coisinhas miseráveis. Por coisinhas pequenas. Mas aquele homem, ele de repente se sentia tão insignificante. E de repente você entrou aqui neste lugar e assim você se sente. Eu sou tão insignificante. Eu sou tão sem graça. Eu não sei nada. Eu não sei nada de Bíblia, eu não sei nada de palavra. Eu não sei nada, eu não sei nem orar. Mas Paulo e João, Pedro e João naquele dia eles disseram, ei, eu desço aí na tua miséria. Mas não é para ficar contigo, é para te tirar daí. É para te tirar daí, é para te tirar dessa situação que tu está vivendo, é para te tirar desse desânimo que tu está vivendo, é para te tirar deste lugar onde você está, porque comigo, onde eu estou, a presença de Jesus está, e onde Jesus está, existe vida. E ele foi dar vida para aquele homem, ele foi levar vida para aquele homem, e naquele momento, ele olhou para eles esperando receber deles alguma coisa, e disse, Pedro, não tenho prata nem ouro. Aí fiquei imaginando, o que será que ele pensou naquele momento que Pedro disse, eu não tenho prata, não tenho ouro, eu não tenho moedas de prata para te dar, eu não tenho nada disso. Aí com certeza, eu fiquei imaginando, ele deve ter murchado, ele deve ter dito, então o que será que esse cara vai me dar? Que tanto ninguém olha para mim, ninguém lembra que eu existo. Quem se importaria em mudar a minha história? Quem se importaria em algum dia fazer algo por mim? Quem se importaria em algum dia querer me ajudar? Faz tantos anos que eu estou aqui e ninguém se importou comigo. Ninguém deu importância para mim. Mas os anjos do Senhor estão aqui nessa noite. Os anjos do Senhor estão aqui neste lugar. A presença do Senhor está aqui neste lugar. Arashuri canta labassuri manaias. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Aleluia. E como eu disse lá no começo, o Senhor disse, estejam todos juntos em Jerusalém, porque eu vos deixarei o meu Espírito, o Espírito Santo de Deus, é aquele que vai dar ousadia, é aquele que vai dar intrepidez, é aquele que vai dar coragem, é aquele que vai caminhar lado a lado com vocês. E eles estavam cheios do Espírito Santo naquele momento. E ele disse assim, ó, eu não tenho dinheiro, eu não tenho peixe, eu não tenho nada para te dar. Mas aquilo que eu tenho, Rosane, nessa noite eu te dou. Aleluia. Arashuri canta labassuri manaias. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Levanta-te e anda. É muita ousadia. Eu disse, Senhor, eu quero essa ousadia. Eu quero essa ousadia.
Porque Pedro, ele estava na porta do templo, e eu fico imaginando várias pessoas entrando e saindo. Vários religiosos entrando e saindo, Paulinho, sem fazer a diferença. Eles iam somente para mais um culto. Eles iam somente para mais um ato religioso. Mas Pedro e João, eles decidiram fazer a diferença. Eles queriam fazer a diferença. Não importava se era dentro do templo ou fora do templo. Eles queriam fazer a diferença. Eles queriam ser usados pelo Senhor. E naquele dia com certeza, eu fiquei imaginando Pedro levantando de manhã: Deus, o que tu quer que eu faça hoje? Pedro, Senhor, onde que eu vou? Quem tu queres que eu cure? Senhor, onde que eu vou? Quem eu vou libertar? Senhor, por quem que eu tenho que orar? E eu fiquei imaginando aqueles dois caminhando juntos. Onde Deus vai usar a nossa vida hoje? E nós, como servos do Senhor, nós como discípulos do Senhor, se nós dizemos que nós somos discípulos do Senhor, nós temos que orar, nós temos que ter fé, nós temos que caminhar em união, e nós temos que ser cheios da presença do Senhor. Cheios da presença do Senhor, porque no momento em que nós vemos uma pessoa numa situação dessa, nós temos que ter ousadia de ir lá, te levanta e anda. Te levanta e anda, na fé. Porque João era cheio de compaixão, tinha amor, mas Pedro tinha uma visão da excelência de Deus. Pedro tinha uma visão da excelência de Deus, daquilo que Deus podia fazer, daquilo que Deus poderia fazer, daquilo que Deus ia fazer. Aleluia. Mas não para por aqui. Pedro, ele não simplesmente disse: te levanta e anda. Ele estendeu a mão e ele disse: te levanta. Te levanta. Naquele momento que ele disse assim, ó, ali no versículo 7, e tomando-o pela mão direita, ele deu a mão, ele estendeu a mão para aquele homem. E o Senhor te diz nessa noite, que independente daquilo que você esteja passando, independente da miséria que você esteja vivendo, independente de como está a sua situação financeira, independente de como está o teu matrimônio, independente de como você está, independente de como você está doente, eu não sei o que você tem, mas o Senhor nessa noite, Ele te estende a mão. Nessa noite o Senhor está te estendendo a mão, e Ele está te dizendo: te levanta. Te levanta, porque eu te ajudo, eu te sustento, eu te levanto, diz o Senhor, eu te fortaleço, eu te sustento, eu sou a tua fortaleza, eu te sustento, diz o Senhor. Porque aquele homem, há 40 anos, ele não sabia o que era ficar de pé, ele não sabia. Ele via todo mundo correndo e brincando, mas ele não sabia, Paulinho. Então como que ele ia saber como ficar de pé sozinho? Como, dona Edna? Ele precisava da ajuda de alguém. Ele precisava que alguém estendesse a mão. Ele precisava que alguém estendesse a mão para ele. Ei, eu te ajudo. E Pedro foi ajudando. E Pedro foi levantando. E foi ajudando. E naquele momento, eu fiquei imaginando aquele coxo se segurando nos seus pés. Aquele coxo, os tornozelos dele indo para o lugar. E ele se firmando com os seus pés no chão. Porque é isso que diz a palavra. E tomando pela mão direita, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. Se firmaram. Se firmaram. Pedro o ajudou. Pedro o ajudou e ele disse: agora tu fica firme, coloca os teus pés no chão, sente o que é caminhar, sente o que é estar na presença de Deus, sente o poder de Deus, sente a presença de Deus na tua vida. E naquele momento, o que ele fez? Ele ficou de pé. E eu fiquei imaginando este homem, este coxo, nunca tinha andado. Não é que ele tinha ficado daquele jeito, não. Ele nunca tinha andado. Eu fico imaginando esse homem vendo as crianças brincar. E ele nunca soube o que era aquilo ali. Ver aqueles homens e mulheres entrando e subindo naquele templo. E ele não podia nem sequer entrar dentro do templo. Porque ele tinha nascido daquele jeito. Mas o dia da bênção dele chegou. O dia da vitória dele chegou. Aquele que espera no Senhor, como foi aberto este culto hoje. Aquele que espera no Senhor, mais cedo ou mais tarde a sua bênção chega, querido. Mais cedo ou mais tarde a tua bênção chega. De repente hoje seja o dia da tua vitória. De repente seja o dia que você chegou aqui, meio mancando, meio sem conseguir ficar de pé. Mas o Senhor te diz nessa noite que você vai sair daqui pulando. Que você vai sair daqui dando pulos. Que você vai sair daqui dando pulos.
Porque o mesmo Jesus que estava naquele lugar, o mesmo Jesus que estava na vida daqueles discípulos, Ele está aqui nessa noite. O mesmo o mesmo Jesus que estava na vida de Pedro e de João, Ele está caminhando nesses corredores. Ele está caminhando neste lugar. Ele está aqui neste lugar. Você precisa crer. Você não precisa ver, você precisa crer. Você não precisa ver Jesus, você precisa crer. Você precisa crer que Ele está aqui, que Ele está aqui. E que Ele pode operar milagres, sim. Que Ele pode fazer maravilhas, sim. E depois que os seus pés se firmaram, no versículo 8 diz: e saltando ele. Tu imagina a alegria desse homem. Tu imagina a alegria desse homem. E pôs-se em pé e andou. Ele ficou em pé, queridos. E ele começou a caminhar. E Pedro ali, eu fico imaginando a alegria de Pedro, a alegria de João, e aquelas pessoas que passavam ao seu redor, ali entrando no templo e saindo do templo, e não estavam entendendo nada. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Jesus estava naquele lugar e Jesus está aqui. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Ele entrou no templo. Ele entrou no templo. Até então, ele só podia olhar as pessoas entrando. Ele não podia. Mas naquele dia, o Senhor chegou na sua vida. Aquele dia, chegou vida na sua vida. Chegou vida. Chegou vida. E quando Jesus chega na nossa vida, é assim mesmo que nós fizemos. Se nós estamos mortos, nós ressuscitamos. Se nós estamos desanimados, nós temos ânimo, independente do que nos esteja acontecendo. Independente da situação que nós estamos passando. Quando Jesus vem, quando Jesus entra na nossa vida. E aquele homem, ele entrou no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Ele quebrou a religiosidade daquele dia. Ele quebrou a religiosidade. Mudou tudo naquele lugar. Estava todo mundo fazendo as coisas conforme deviam fazer, ali tudo certinho. E chega aquele homem que não andava há 40 anos. Pulando, gritando e louvando a Deus. E dizendo: Jesus me curou, Jesus me curou. Hoje chegou a bênção na minha vida. Hoje chegou a cura na minha vida. Aramanaias. E a alegria dele foi tão contagiante. A alegria dele foi tão contagiante. E é assim que nós temos que ser, queridos. E é isso que o Senhor falava ao meu coração. Que tantas vezes nós ficamos mendigando na porta da igreja. Mas o Senhor tem grandes coisas para nós. É tempo de você entrar. É tempo de você entrar, de você entregar a sua vida para o Senhor. É tempo de você entrar no templo. É tempo de você entrar no templo, pulando de alegria. Momento de louvor é momento de adoração, é momento de nós estarmos ali glorificando a Deus, alegres, felizes, não olhando para o lado, querido, não mascando chiclete, não, é tempo, é momento de nós adorarmos, é momento de nós louvarmos. Este homem era feliz. Eu tenho certeza que se eu perguntar para você aqui hoje, se Jesus já fez um milagre na sua vida, quantos aqui Jesus já fez um milagre na tua vida? Vários. A maioria da igreja levantou a mão. Então é momento de você estar pulando de alegria. Você precisa estar exaltando o nome do Senhor. Você precisa estar glorificando o nome do Senhor. Porque depois, se nós vemos lá na frente, por causa dessa cura, por causa disso, todas as pessoas que estavam no templo, eles ficaram se perguntando o que tinha acontecido. E mais não sei quantas pessoas se converteram por causa disso. Você sabe quantas pessoas vão vir quando você começar a contar os milagres que Jesus fez na sua vida? Tudo aquilo que Jesus fez, mas é coisinha pequenininha, não interessa. Jesus agiu. Jesus operou. Jesus fez milagre. Aleluia. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo.
e ficaram cheios e pasmos e assombrados pelo que aconteceu. Aleluia! Todos que estiverem ao teu redor, eles vão ficar pasmos do que Deus vai fazer na tua vida. E vão ficar de boca aberta do que Deus vai fazer na tua vida. Mas tu precisa entrar no templo. Tu precisa entregar a tua vida para o Senhor. Tu precisa deixar. Jesus vai te estender a mão nessa noite. E você diz assim: eu aceito. Eu quero ser curado. Vamos parar de se lamentar, queridos. Vamos parar de ficar na porta do templo se lamentando. Você conhece Jesus há quanto tempo? Você conhece Jesus há quanto tempo? Pare de se lamentar. Pare de choramingar. Pare de choramingar. Eu vi a pastora aqui fazendo, chamando aqui, cantando. E eu olho para ela e eu digo: meu Deus, só Jesus. Porque quem sabe o que ela está passando? Para estar aqui em cima de um púlpito, glorificando a Deus. E é isso que este homem fazia. Quando ele viu a vitória na vida dele, ele começou a pular, Nina. Ele começou a saltar. Ele começou a dizer: ei, Jesus me curou. Será que alguém de nós tem coragem de sair no centro de Morro da Fumaça e dizendo: ei, Jesus me curou. Jesus me curou. Jesus curou a minha casa. Jesus me libertou do vício. Jesus me libertou. É tempo de nos levantarmos, querido. É tempo de olharmos para a presença do Senhor. Olharmos para Jesus nesse tempo e deixar Jesus operar o milagre na nossa vida. Aleluia. Porque Jesus, o mesmo Jesus que estava naquele lugar, Jô, é o mesmo Jesus que nós conhecemos. É o mesmo Jesus que um dia me tirou de um lamaçal. É o mesmo Jesus que um dia me estendeu a mão e ele disse: ei, vem cá que eu te ajudo. Vem cá que eu te ajudo. E eu disse: mas eu não consigo me firmar porque eu não tenho força. Não, peraí que eu te ajudo. Eu te sustento, eu te fortaleço. O mesmo Jesus que curou este homem através da vida daqueles discípulos é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite, Edna. É o mesmo Jesus que pode transformar a tua vida. É o mesmo Jesus que pode transformar a tua história. Mas é você que decide. É você que decide. Quando Pedro pediu que ele olhasse para ele, ele poderia muito bem ter dito: não, eu tenho vergonha, eu não quero, me deixa quieto. Se tu não tens moeda para me dar, me deixa quieto. Mas não, naquele momento ele decidiu: eu vou olhar sim, porque eu quero ver o que esse homem tem para me dar. Eu quero ver o que essas pessoas têm para me dar. Arashuri canta labassuri manaias. Comece a olhar. Comece a olhar diretamente nos olhos. Olha para o olho do teu irmão, bem no fundo dos olhos. Bem no fundo dos olhos. E vê se ela tem a presença do Senhor. Vê se ela tem a presença de Jesus. Porque se ela tiver a presença de Jesus, ela vai estar sorrindo para ti. Porque quem tem a presença de Jesus, ela tem vida. Ela tem vida, ela salta de alegria, ela salta de alegria, ela dá pulo de alegria, independente do que ela esteja passando. Independente. Ele nem lembrou mais. Ele nem lembrou dos 40 anos, Taislane, que ele não conseguia andar. Ele só conseguia lembrar, ver que ele estava pulando. Que ele conseguia andar com as suas próprias pernas. E naquele momento, ele poderia ter corrido, contar para sua família. Não poderia? Mas não. Primeira coisa que ele fez: ei, eu vou agradecer o meu Deus. Eu vou agradecer a Jesus, o Nazareno, aquele que me curou. Eu vou agradecer a Ele, eu vou glorificar o nome dEle, eu vou exaltar o nome dEle. Foi isso que Ele fez, querido. Foi isso que Ele fez. E esse Jesus, é esse Jesus, é esse Jesus, que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque, através disso, todas aquelas pessoas que ficaram maravilhadas, hoje tem pessoas que olham para mim. A Andresa é uma que a gente se conhecia das baladas. Hoje eu olho para ela, não é mais a mesma Andresa. Eu acho que ela olha para mim e diz: não é mais a mesma Marli. Porque nós deixamos Jesus entrar na nossa vida. Porque nós olhamos nos olhos de Jesus e disse assim: Jesus, eu quero isso que tu tens. Eu quero vida. E Jesus, quando entrou na minha vida, foi isso que Ele trouxe. Independente do problema que eu esteja passando, eu glorifico a Deus.
Independente do problema que eu esteja, eu glorifico a Deus. Tem o dia que estou um pouquinho cabisbaixo assim, mas o Senhor diz: ei, eu estou te estendendo a mão hoje. O dia que eu estou fraca, o Senhor vem e diz assim: eu te fortaleço. O dia que eu estou desanimada, Ele vem e diz assim: ei, eu te animo. Eu te animo, eu te fortaleço. O dia que eu digo assim: eu não vou conseguir, o Senhor diz assim: hoje eu te sustento. Aleluia. Aleluia.